Fala galera, Ciclista Cético novamente. Para retomar os vídeos do canal, eu resolvi juntar as duas principais séries que eu faço. E por isso esse vídeo será tanto a minha nona Diatribe, quanto o nono episódio da série 50 razões que as pessoas dão para acreditar em um Deus. Para quem não conhece a série, vou deixar aqui o link para o episódio de apresentação dela. Nele eu apresento todos os motivos que serão abordados durante a série. Se tiver algum que você gostaria que fosse abordado e não está na lista, deixa nos comentários. A aposta de Pascal. Esse é mais um argumento bastante usado pelos crentes. Para os que não sabem o que é a famosa aposta de Pascal, vou explicar rapidamente. Blaise Pascal, um brilhante matemático do século XVII, que alguns acreditam como sendo um dos pais do estudo das probabilidades, numa demonstração clara de que por mais inteligente que você seja em uma área, nada impede que você seja levado a ter crenças estúpidas em outra, era cristão. A famosa aposta de Pascal é um raciocínio apresentado, segundo ele mesmo, para aqueles que não conseguem de forma alguma acreditar na existência do Deus cristão. O raciocínio é mais ou menos o seguinte: se você já pesou todas as evidências e a razão não te levou a acreditar na existência do Deus cristão, mesmo assim você deveria viver sua vida como se acreditasse que o Deus cristão existe. Porque se você fizesse isso e estiver certo, o Deus cristão realmente existir, você terá uma recompensa infinita. Enquanto que se estiver errado, você não terá perdido nada. Se por outro lado você viver como um ateu e estiver correto, você não terá nenhum ganho. Porém, se estiver errado, terá um prejuízo infinito. Afinal, você irá para o inferno. Como todo argumento apologético, essa linha de pensamento pode parecer correta à primeira vista, porém não aguenta a mais simples e rasa das análises críticas. Primeiro problema com este argumento é o fato dele ser um apelo à falácia da falsa dicotomia. Pascal fala como se as únicas opções fossem o Deus cristão existir ou nenhum Deus existir. Porém, não existem motivos válidos para concluir que se algum Deus existe, ele tenha que ser o Deus cristão. O que acontece se o Deus que existe for o Deus do Islã? E se for Indra? E se for Zeus? E se for Odin? E se for Sete? E se for Frigg? Da mesma forma que nenhum cristão se preocupa com a possibilidade de ir para o inferno muçulmano, e nenhum muçulmano se preocupa em ir para o inferno cristão, eu, como ateu, não me preocupo com a possibilidade de ir para nenhum dos dois. Nós concordamos com todos os que dizem que não faz sentido se preocupar com o inferno das outras religiões. Justamente pela razão de que não existem motivos para acreditar que nenhum inferno exista. E este é outro problema com a aposta de Pascal. Antes de tomarmos atitudes para prevenir que não paremos em algum lugar, é necessário demonstrar que existem motivos para acreditar que tal lugar exista. E até hoje ninguém, de nenhuma religião, foi capaz de mostrar que algum inferno ou paraíso exista. Outro problema óbvio com a aposta de Pascal é que se o Deus que existe é o Deus cristão e, portanto, um Deus onisciente, que exige que alguém acredite nele para que a pessoa não vá para o inferno, você simplesmente viver como se acreditasse não vai adiantar de porra nenhuma. Tal Deus saberia que você não acreditava de verdade. Você somente viveu como se acreditasse. Achar que um ser onisciente poderia ser enganado pela pessoa simplesmente ter vivido como se ela acreditasse é pura idiotice. A não ser que você não ache que Deus seja onisciente. Esses pontos já seriam suficientes para refutar a famosa aposta de Pascal. Porém, a pior parte, que mais me incomoda, é essa visão de que alguém não estaria perdendo nada em acreditar na existência do Deus cristão. Como se não fosse ruim alguém perder seu tempo venerando e adorando algo que não existe. Como se gastar o limitado tempo da única vida que sabemos que existe, rezando e pedindo pela intervenção para algo que não está lá, ao invés de usar este tempo para fazer algo de concreto, não fosse ruim. Como se não fosse um problema abrir mão da razão em favor da fé. Como se a submissão das mulheres pregadas no evangelho não fosse ruim. Como se não tivesse problema ficar pregando que homossexuais são imorais, ao ponto de fazer com que a taxa de suicídio seja 5 vezes maior entre os jovens homossexuais. Como se uma mãe que passasse a vida angustiada com a ideia de que o filho dela irá sofrer eternamente somente por não acreditar no Deus do cristianismo, não estivesse perdendo nada. Como se não fosse um problema as pessoas acharem que AIDS é ruim, mas não tão ruim quanto usar camisinha. Como se não trouxesse uma quantidade enorme de transtornos psicológicos fazer as pessoas acreditarem na existência do pecado. Ainda mais quando somente pensar em algo é visto como pecaminoso.
Por falar em pecado, como é possível dizer que alguém não perde nada acreditando que o Deus cristão existe, quando essa crença transforma o sexo, que é uma das coisas mais maravilhosas da vida, em tabu? Imagine poder fazer sexo com quem você quiser, portanto que a outra pessoa tenha a capacidade para também consentir e o faça, sem ter que ficar com vergonha ou se sentir suja ou impura. Poder bater uma punheta ou uma siririca sem a culpa de estar desagradando um ser que não existe. E nem é necessário entrar em versões mais radicais do cristianismo, como testemunhas de Jeová que são capazes de deixar seus filhos morrerem, porque na visão deles transfusão de sangue é algo errado. Ou entrar no caso de pessoas que abrem mão de tratamento comprovadamente eficientes para se curar com a reza. Ou nos de pessoas que acham que problemas mentais são casos de possessão demoníaca e que o tratamento mais indicado é o exorcismo, para mostrar que não é verdade que se o cristão estiver errado e o Deus cristão não existir, a pessoa não estará perdendo nada. E se for Maximon? E se for Yama? E se for Mara? E se for Varuna? E se for a minha pica?